Seja Deus. Tá, né? Já tá aberto. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos aqui ao nosso quadro Você Entendeu Errado. O título do quadro é Você Entendeu Errado, mas como disse, poderia até ser Nós Entendemos Errado. Você entendeu errado é justamente estar no passado. É justamente alguns equívocos do passado que talvez ainda vigorem no presente, em algumas sentenças, em algumas cabeças. Pois bem, para que possamos dar início, vamos ler o texto, que é livro de Jó, capítulo 41, versículo 22. Jó, capítulo 41, versículo 22, que diz: Perante ele até a tristeza salta de alegria. Jó, capítulo 41, versículo 22, que diz: Perante ele até a tristeza salta de alegria. Meus amados irmãos, o livro de Jó, obviamente, fala da vida dele, da situação pela qual ele passou, dentro de um contexto espiritual, dentro de um contexto no qual ele está diante de Deus, e Deus no controle de todas as coisas, incluindo, obviamente, a vida de Jó. Em resumo, no livro de Jó, nós vemos a vida próspera de Jó, vemos a conversa entre Deus e Satanás, aí vemos os infortúnios de Jó, aí vemos também os amigos de Jó. Nós sabemos que esses amigos de Jó, eles defendiam ideias as quais não eram coerentes com as verdades eternas emanadas de Deus. Cada amigo de Jó tinha um posicionamento equivocado a respeito de Deus, a respeito da vida e assim por diante. Então, prosseguindo assim neste resumo do livro de Jó, chega o momento em que Deus começa a fazer perguntas retóricas a Jó. E quando Deus começa a fazer perguntas retóricas a Jó, estas perguntas que Deus começa a fazer vai do capítulo 38 ao versículo 41. E o que é perguntas retóricas? Perguntas retóricas são aquelas perguntas que a resposta é muito óbvia, que a resposta é muito certa. Na verdade, é uma declaração em forma de pergunta, uma vez que a indagação já traz na mente daquele que a lê ou naquele que a ouve a resposta, sem maiores dificuldades. Esta é a resposta, esta é a pergunta retórica. E Deus então começa a fazer perguntas retóricas a Jó. E o capítulo 41 é Deus ainda falando com Jó, fazendo perguntas, e às vezes respondendo, e às vezes só perguntando, mas coisas assim bem óbvias. Nestas perguntas que Deus está fazendo a Jó, Deus é engrandecido nas indagações e Jó, na condição de ser humano, ele é diminuído. E Deus pergunta com esse objetivo de engrandecer-se diante de Jó e diminuir Jó diante dele mesmo. E assim Deus vai procedendo do capítulo 38 até o capítulo 41 do livro de Jó. Pois bem, aqui no versículo 1 do capítulo 41, Deus pergunta assim a Jó: Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Versículo 2: Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furará a sua queixada? Pois bem, todo o capítulo 41
Deus está se referindo a este ser mitológico chamado de Leviatã, tá certo? No capítulo 41, Deus está se referindo ao Leviatã. O que é o Leviatã? Leviatã é um monstro, certo? Da mitologia dos povos do Mediterrâneo. Povos do Mediterrâneo, o que é isso? São povos que habitaram aquela região ali, onde hoje, por exemplo, fica Israel. Aqueles povos acreditavam em um monstro marinho chamado Leviatã. E este monstro marinho, ele é, na verdade, um ser que causa o caos, a confusão, a tribulação, o desequilíbrio. E por que Deus usou este ser mitológico? Porque o livro de Jó, na verdade, é um livro poético. E na condição de um livro poético, o livro de Jó trabalha com figuras, trabalha com exemplos, trabalha com símbolos. E temos o símbolo deste ser que era conhecido por aqueles povos. O Leviatã, que poderia ter forma de dragão, forma de serpente, e que era um monstro marinho, uma vez que aquelas pessoas viviam na costa do mar Mediterrâneo. Então o Leviatã é um monstro marinho, conhecido na mitologia por ser um tipo de deus do caos, do mal, da confusão, do desequilíbrio. E todo o capítulo 41 está falando justamente deste ser chamado Leviatã. Quando eu li o versículo em questão, em estudo, em análise, eu não li o versículo todo de propósito, mas agora eu vou ler o versículo 22, todo ele do começo ao fim. O versículo diz assim: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer ou de alegria. E o versículo 23, os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O versículo 21, que vem antes do 22, diz: o seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama. Para que entendamos um versículo, é necessário que venhamos ler pelo menos os versículos que vêm antes e os versículos depois. E quando nós olhamos para o versículo 22 e olhamos para o que vem antes e olhamos para o que vem depois, nós chegamos à conclusão que o versículo 22 não está se referindo a Deus. O versículo 22 está se referindo ao Leviatã. O versículo 22 está se referindo a um monstro marinho da mitologia ali dos povos cananitas, dos povos do Mediterrâneo, que foi uma figura usada por Deus para exemplificar o seu domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre este monstro chamado Leviatã, que representa muito bem a pessoa do diabo, representa muito bem Satanás. O Leviatã, este deus do caos, representa muito bem a pessoa do diabo. E Deus deixa bem claro que tem domínio, né, sobre este monstro. Porque quando ele pergunta se Jó poderia pescá-lo com um anzol, Deus está dizendo assim: você não pode não, mas eu posso. Mas em todo caso, vamos atentar aqui o versículo 22. Porque Deus, falando do monstro marinho, o Leviatã, Deus diz que perante o monstro marinho, até a tristeza salta de alegria. Como assim? A tristeza salta de alegria. Tipo assim, irmãos, vou dar um exemplo.
A morte salta de alegria quando mata. O ladrão salta de alegria quando rouba. O viciado salta de alegria quando se droga. Quando então a tristeza salta de alegria? A tristeza salta de alegria quando causa desânimo, quando causa medo, quando causa desespero. Quando dizemos assim, a tristeza salta de alegria, a tristeza salta de prazer, estamos dizendo que a tristeza está realizada nela mesma. Por que a tristeza está realizada? Porque está alcançando êxito. A tristeza fica alegre quando ela causa tristeza. O viciado se alegra quando usa droga. O ladrão fica alegre quando rouba. A morte se alegra quando mata. E a tristeza salta de prazer quando causa desânimo, quando causa medo e quando causa desespero. Se o texto estivesse falando de Deus, não diria que a tristeza salta de prazer ou de alegria. O texto diria assim: a alegria salta de alegria. A bondade salta de alegria. A misericórdia salta de alegria. Certo? Atributos bons de Deus, características de Deus, que o caracteriza como um ser perfeito, benevolente, misericordioso. Por exemplo, a graça salta de prazer. Quando é que a graça de Deus salta de prazer? Quando está abençoando alguém. Mas quando dizemos que a tristeza salta de prazer, é porque a tristeza está causando os objetivos dela. Pois o Leviatã era um monstro terrível, o causador do caos, do desequilíbrio, de tudo de ruim que há para os seres humanos. Então, diante do Leviatã, vai a tristeza alcançando os seus propósitos. Diante do Leviatã, vai a tristeza alcançando os seus objetivos. Por isso é dito que a tristeza salta de alegria. Na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz somente que diante do Leviatã existe o medo, porque este é o significado da interpretação. Então, irmão Isaac, é errado dizer que diante de Deus a tristeza salta de alegria? Claro que aqueles que pronunciam isso não fazem por mal. Ouviu alguém dizer, está repetindo, não fazem por mal. E eu entendo perfeitamente o que alguém quer dizer quando diz que na presença de Deus a tristeza salta de alegria. Mas devemos entender que é biblicamente errado. Se queremos dizer algo parecido, digamos que na presença de Deus a felicidade salta de alegria. Vamos dizer que na presença de Deus a paz salta de prazer. Mas não vamos dizer que perante Deus a tristeza salta de alegria, porque na verdade a Bíblia diz o contrário, que é perante aquele ser que representa o diabo, o Leviatã, é perante ele que a tristeza salta de alegria. Este é o nosso quadro. Você entendeu errado. São todas as terças-feiras. Se você tiver alguma dúvida ainda a respeito deste assunto, nos envia aí um comentário que nós tentaremos esclarecer, tá certo? Temos aqui comentários, né, no Facebook. Irmã Josi Araújo nos saúda com a paz do Senhor. Irmã Alzeni Condinhoto também nos deixa aqui a sua notificação. Ela diz: glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que tenhamos mais cuidado, né? Que dizer estas expressões que não são bíblicas. Eu digo que alguém falou e nós ficamos repetindo. Às vezes alguém famoso, uma música famosa, certo? E nós ficamos repetindo. Mas isso são coisinhas que é possível de serem corrigidas. E é importante que sejam, porque nós temos que ser bíblicos o máximo possível. Não estou condenando ninguém ao inferno. Também não estou dizendo que quem fala isso está
engrandecendo Satanás na pregação ou no louvor. Não, porque não é essa a intenção.